Então, em algum momento, você colheu um depoimento da senhorita Davis sobre o que aconteceu? Colhi, sim, certo? Quantos? Falei com ela no departamento de menores em 2 ocasiões diferentes, certo? Você se lembra da primeira ocasião? Lembro, sim. O incidente aconteceu, o incidente ocorreu. Certo. E onde essa declaração foi feita? O departamento de menores no escritório, certo? Você lembra mais ou menos que horas isso aconteceu? No horário de folga, eu tinha um documento. Teria sido... Acredito que foi por volta das 4 horas. Eu acho. Agora, quando você pediu isso a ela, quero dizer, você pediu para ela ir até a delegacia, ir até o departamento de menores e prestar um depoimento? Sim, senhor. Antes pedi que ela saísse de lá. Certo. E o plano inicial era que ela comparecesse no mesmo dia em que você pediu? Sim, senhor. Certo. E por quê? Bem, ela foi chamada, mas não se sentia em condições naquele momento. Então vocês marcaram para o dia seguinte? Eu marquei. E como parte da sua investigação, você também queria entrevistar Keon Betts? Queria. Ok. Quantas vezes você o entrevistou? Acho que tivemos 2 contatos distintos com ele. Ok. As entrevistas com Keon Betts foram no mesmo dia das entrevistas com este réu? Sim, senhor. E você sabe como a senhorita Davis chegou ao seu escritório no dia em que ela lhe deu o depoimento? Não sei, certo? Naquele momento ela era suspeita de algo? Nesse momento, tudo bem. Nesse momento você tem um conhecimento muito limitado dos fatos do caso? Sim. Uma autópsia já havia sido feita nesse momento? Não, senhor. Então ela estava presa de alguma forma? Você ofereceu a ela alguma promessa ou benefício para que viesse falar com você? Não, senhor. Você a ameaçou ou coagiu para que falasse com você? Não, senhor. Você leu os direitos Miranda para ela? Você explicou como Miranda faz ou... Sim, direitos Miranda, senhor. O senhor fala por seu aviso de direitos. É obrigatório sempre que é feita uma prisão e é difícil. Você vê isso nas provas do policial. É preciso reconhecer. Você não leu isso para ela? Não. Então... Qual foi a ação dele? Ela já estava presa. Você ouviu a primeira declaração dela antes de vir ao tribunal hoje? Sim, senhor. Certo. E ela é fiel e precisa? Quero dizer, é uma gravação em vídeo. Não é. Sim, senhor. Essa é uma representação fiel e precisa da entrevista que ouviu? Sim, senhor. E ela foi mudada ou alterada de alguma forma? Não. Senhor. Isso é, sabe, eu vou oferecer para eles. Está no item 62 da acusação. Tudo bem. E eu vou dizer ao tribunal que ambos estão no item 62 da acusação. Das entrevistas, com relação às circunstâncias disso, vamos começar com o dia 18 de novembro, que acredito ter sido a data da entrevista. Claro, apesar da objeção, sim. Obrigado, meritíssimo. Quem é essa pessoa? Este é o investigador de defesa? Marcus Jackson. Marcus Jackson. Certo, então existem investigações paralelas acontecendo neste momento? Sim, senhor. Certo. Onde fica aquela sala que estamos vendo? Isso é na sala do escritório da divisão de menores.
Esse é seu filho? Não. O quê? Antes de continuar, você revisou isso? Certo, senhor. Então, essa entrevista, na verdade, foram duas entrevistas, não é? Não é? Sim, senhor. Então, ou para ou reverte, ou todos na sala do tribunal. Temos outra parte, sim. Só estou dizendo. Ele tem sido um cara horrível. Deve eu abrir isso? Eu vou abrir. Isso mais. Deixar ele pegar. Então, quanto mais tempo ele ia empurrando, sinceramente, eu não sei. Eu sei que você sabe, a gente conversa muito na rua sobre ele estar doente e tal, essas coisas, mas ele me diz que está firme. Na sexta-feira eu o peguei na creche. Não é um problema. Pra colocá-lo pra dormir, mas eu só lembro que ele vai querer fazer a mesma coisa, sabe? Então, na manhã seguinte, sábado de manhã, ele acordou e tinha esse galo inchado também por baixo. Ele só esfregava isso, então eu estava... Ele. Então ele ia ter, sabe, uma reação alérgica a isso. Eu só achei que era mais uma reação alérgica. Então eu fui e esfreguei os olhos dele. Eu dei Benadryl pra ele e ele ficou tomando Benadryl o dia todo no sábado a cada 6 horas. No domingo a cada 6 horas. E aí no domingo eu fiz o jantar e... ele estava feliz, nada estava errado. Ele comeu. Depois que ele comeu naquela noite. Coloquei-o na cama e ele assistia aos carrinhos. Ele começou a esfregar minha barriga e eu pensei, o que há de errado com você? Só deita. E isso foi no domingo à noite. Ele começou a vomitar. E isso não é incomum, e ele fez isso. E ele tentou... O problema era que o cérebro dele espalhava tudo por aí. Então eu não achei que fosse nada. Quando ele começou a vomitar naquele dia, que era um domingo, como sempre dizem para você fazer, então dê um pouco de Pedialyte para ele, faça-o deitar. Me chamaram para trabalhar na segunda. Quantas vezes você vomitou? Uma vez, no puffzinho de alguém no chão, no sofá. Andamos pela casa por um tempo. Eu dei banho nele porque ele estava todo sujinho, e assim que terminei de dar banho, ele vomitou de novo. Foi assim que alguém estava vomitando. Para de estragar. Dei Pedialyte e coloquei ele para dormir naquela noite de segunda-feira. Ele vomitou na cama. E isso acaba sobrando pra mim porque, quando ele vomita em mim, ele simplesmente não se afasta também, então ele nunca fazia isso enquanto dormia. Você não poderia. Ajudado. Na noite de segunda-feira eu estava no quarto. Eu vi ele vomitar em si mesmo. Eu vi ele pegá-lo, tirar a camisa dele e colocá-lo na outra cama. Ele tinha 2 camas no quarto dele. E quando eu o acordei, ele meio que reclamou como se eu estivesse machucando ele. Eu perguntei se ele estava bem, pois estava vomitando. Pensei, tudo bem, querido, volte a dormir. Falei que ele podia ir para a cama, não me importava. Era preciso saber naquela noite? Para ele, você tinha que saber? Eu tinha que saber. Eu levantei para trabalhar naquela manhã. Fui ao quarto dele ver como estava e ele estava deitado no chão. Então eu o coloquei de volta na cama. E ele meio que me cutucou e disse: eu não consigo, a cama está bagunçada. Eu perguntei: você está bem, querido? Ele respondeu o que estava acontecendo. Eu disse: então eu vou deitar com você, querido. Esse é o meu primogênito.
Ele falou, você é nojenta. Eu respondi, ok. Eu entrei no quarto, coloquei uma roupa diferente, ele desfez elas e deitou na nova. E eu fui atrás dele. Ela está indo tão bem, ela está simplesmente arrasando, eu vou... Eu sou tão cautelosa o tempo todo, porque em todo momento, e você nem pensa, sabe de uma coisa, o nome dela é Trinity, ela é tão... Eu sou tão cautelosa. Eu estou tão orgulhosa. Eu não sabia, eu estou simplesmente tão empolgada. Ele acabou de vencer, e ele vai vir até mim. Ele me deu um beijo. Eu fui embora. Estava respirando? Você tem algum problema respiratório, hein? Tudo. Eu fui trabalhar no condado de Jones. Eu saí às 7h15. Cheguei ao condado de Jones. Por volta das 8h30, 8h15, fiquei sem gasolina e parei. Fui para a escola. Fiquei lá por cerca de 10 minutos. Quando minha namorada me ligou, ela disse que ele estava fraco. Ele estava fraco. E ele estava no Facebook comigo o tempo todo. Ele disse, ele está respirando aqui. Eu falei, bom, então vai buscar o tratamento dele e faz o seu tratamento. Que horas você falou que ele ligou para ele? Isso foi por volta das 9. Porque eu ainda não tinha aula. Normalmente eu tenho aula às 9h30. A aula nem tinha começado. Então foi entre 9 e 9h30. Certo. Então você viu ele no vídeo? Vi sim. Por quanto tempo você viu o chuveiro? Ele falava comigo como se estivesse morto, por isso só. Eu tive que expor o peito dele. Eu disse, deixa eu ver o peito dele pra ver se estava com retração no meio do peito, porque é isso que eu estou acostumada a fazer. E ele puxou a camisa e não estava com retração. Então eu disse, ok, continua tentando. E ele só olhou pra mim e disse, eu vou levar ele ao médico. Eu disse, ok, só chega lá. E ele foi embora. Ele ficou no telefone comigo o tempo todo, porque o consultório do médico fica bem dentro da minha casa. Ele faz tudo lá. Foi quando estavam no telefone. Só ouvi a doutora. Ela o segurava, por favor, ele tem pulso. Eu só estava tentando alcançá-lo. Eu não sei se é a próxima entrevista por telefone. Eles conseguiram tudo. Tudo. Não sou só um pouco. Então sim, ela tem uma... Amiga, não os filhos dela, mas... Ela não tem certeza. Não sei quem testou positivo em casa. Não conto pra ninguém. Eu estava aqui sozinha. Só eu mesma. Só não queria incomodar mais ninguém. Só eu mesma entrando na sala de aula por uns 15, 20 minutos. Tá bom. Então, tem alguém com quem você queira conversar? A gente pode conversar um com o outro, sabe? Ele me descreveu o que ele significava para o mundo. Ele estava falando. Ele só me colocou no banheiro, então eu realmente não consigo ouvi-lo mexendo na bolsa do aparelho. A máquina de respiração está ligada. E ele olhou para mim e nada. Então ele já estava usando a máquina de respiração? Ele estava usando a máquina de respiração. Ele me ligou. Agora ele me ligou. Ele estava comigo. Ele me ligou, mas disse que não estava conseguindo respirar. Era só fazer o tratamento respiratório nele. Eu disse onde estava. Ele estava na lavanderia, na máquina, em cima do balcão. Eu disse, só dá e faz o tratamento nele. Se quiser ver tudo, ele usa 2 diferentes. Ele disse que não estava respirando? Ele disse que não respirava normalmente. Por isso pedi para ver o peito dele. Mas você disse que ele estava falando? Ele estava falando. Antes disso, ele disse que eu não estava lá. Então, quero dizer, durante o processo, eu ouvi ele. Ele estava falando. Tinha algo errado. Se eu tivesse achado que tinha algo errado, não tem como eu ter dito para não fazer o tratamento. Esse sempre é meu primeiro passo, fazer um tratamento respiratório. Depois disso, só cheguei à respiração dele, que não estava normal. Fui direto ao médico para que ele tratasse e desse os esteroides. Fiquei muito confusa. Eu nunca... Quando foi a última vez que ele teve algum tipo de crise respiratória? Ele teve uma virose há alguns meses. Eu subi. E desculpa, você
Você quer tratar isso? Ele teve... Ele ainda está tomando injeções. Eles... Imediatamente, porque se não fizerem... eu sei que ele também... Acho que ele também estava no nível 9 naquele dia. Então eles só deram, é bem tranquilo, porque sabem o quão forte pode bater, mas aí é isso. Eu me perdi no bairro. Folhas de R e LBC. Sim. Você ouviu o telefone tocando? Talvez eu deva atender. Estou tentando tirar isso? Agora entrou. Entrou. Só está ligando para o meu celular. Ok. Eu não sei como vou ligar de volta para ela. Onde ela estava quando você ligou? Não, me desculpa. Essa é a chamada do FaceTime. Eu estou na terceira chamada no FaceTime. Ok, bem. Eu acho que ele só... Eu vou ligar para ela de volta, então. Um dos meus... Em que quarto eles estão? Meu pai está na ligação? Meu quarto. Porque eles estavam demorando para sair na sexta-feira. Não, eu estou dizendo. Ele falou algo sobre ter tido um problema com a máquina. Você sabe em que parte é? Eu estava com ele no telefone e eles passaram o telefone logo depois que o cara faltou. Foi aí que eu atendi. Beleza. Você sabe alguma coisa sobre gravadores? Porque eu vou pôr pra gravar. Conseguimos um hotel. Quando o cara que não ligou me chamar, ele vai ligar. É por isso que eu simplesmente não sei. Eu só. É realmente difícil saber o que está acontecendo. Você sabe se você estava no... Essa coisa... Estava acontecendo? Não? Ok, eu não... Sabia, ok. Eles disseram que era seguro, certo? Ele ainda está na linha? Sim, ele vai estar lá domingo à noite. Sim. Há quanto tempo vocês estão nisso? Vou cuidar disso que está começando aqui atrás no... Não pode me ajudar? Ele também tem uma filha de 3 anos. Então, Certo. Ele falou com eles e pediu que saíssem do escritório. então, pelo menos ele está usando isso. Isso permite que ele saiba de todos os funcionários que ela não precisa lidar. Eu realmente pedi demissão. Nunca fiz isso antes. Não fiz de qualquer forma. Eles não me ensinaram como fazer. Faz, tenho quase certeza. Então você está no FaceTime. Com ele? Me desculpe por passar por isso, mas você está no FaceTime, cara. Olha, ele só disse, balança o peito. Nada disso, era tudo isso. Eu disse que ele estava tendo me perguntando se eu achava que ele estava trabalhando lá. Ele? E o que? Você estava no telefone o tempo todo? O tempo todo. Ok. Então, por quanto tempo você passou por isso com ele? A partir desse ponto, você já tinha ligado para ele? Você já tinha discado para ele antes mesmo de eu sair? Não. Ok. Então você ligou para ele, você disse que ele... O que exatamente você disse para ele quando ligou? Ele disse que ele estava fraco. Ok. Ele disse que nunca leu isso.
Nunca leu normalmente. Ok. Então eu disse, deixa eu ver. Por isso falei, deixa eu ver, já que ele disse que nunca leu normalmente. E eu sei muito sobre isso. Eu tenho que voltar para as instruções. Eu vou deixar passar. Não. Então não era aquilo no quarto? Sim, ele está no quarto. Temos a máscara e a lavanderia. E quando ele... Temos o outro lado do chuveiro. Lavanderia, máscara colocada, mestre. Mas você não estava com ele quando estava em cima. Não, então ele foi para outro mestre. Mas o mestre, eu não sei o que fazer. Eu não sei se vai deixar cair. Eu vou ficar no carro. Eu vou ficar no carro. E o que ele estava vestindo? Eu não sei. Uma camisa amarela. Ok. Então ele está no quarto andar, não é? Não, ele está no segundo andar. Na cama. É lá que você vê. Certo. Ele estava com a máscara. Ele mostrou. Eu pedi pra ver. Eu disse, é você, amor. Eu disse. Deixe-me ver o peito dele. Ele respondeu quando você pediu isso? Sim, mas foi muito engraçado porque ele estava usando a máscara. Mas ele fez assim. Ok. Quanto tempo você acha? Pergunta difícil, mas quanto tempo você acha depois que ele te disse que estava com a máscara na cama? Minutos, 10 minutos? Foram só 5 minutos, não foi tanto tempo. Ok, ela fez isso tão rápido. Ela pensou, e se ele estava falando sério, então estava seguindo? E se ele estava falando sério? Porque ele me ligou, porque ele me acordou e disse, você tem que sair agora. Então eu imediatamente disse, eu vou pegar o... Eu não deixei. Não pedi pra ele tirar foto antes de colocar a máscara. O que ele estava fazendo? Ele estava de camisa e calça? Ele estava. Quando eu saí, ele estava usando algo como um terno de jovem. Quero dizer, na cama estava embrulhado? Era só uma colcha ou algo assim? Estava enrolado. Ele tirou todas as cobertas. As cobertas, ok. E ele vomitou em todas as cobertas e... Entrou. Suspiro. Ele subiu na cama antes de eu me mudar. Antes de você se mudar? Sim, ele vomitou na cama e saiu do quarto para trabalhar. Ele comeu? Eu sei, vocês não deveriam estar aqui. Ele não gostava. Ele não tocava em nada, a menos que estivesse vomitando, tipo assim. Ele queria, mas não, ele nem gostava. Ele ficava tipo, Nem me surpreenderia com algo assim comigo. ele não faria, ele simplesmente vomitaria mesmo. Parei de dar isso pra ele porque era o que ele vomitava. Ok, você sabe o que ele comeu o fim de semana todo? Não, eu fiz chips assados e arroz no domingo. Ok. Um grande jantar de karatê. Ele ficou tipo, e então nós fomos no sábado, fomos para a casa do meu amigo. E eu cozinhei o jantar lá, e ele ficou bem. Ele estava andando por aí com os brinquedos dele e outros brinquedos e tudo mais. Exceto naquela manhã em que achou que eu saí, ele ficou o dia todo no campo, então estava habilidoso. E me conte sobre o quê? Amanhã que você teve ou sábado? Sábado de manhã, quando ele entrou no meu quarto. Ok, então. Normalmente acordamos às 8h porque ainda estou trabalhando, então dormimos cedo. Hoje de manhã, quando acordamos, fiquei sem entender sobre o que ele falava enquanto só ficava esfregando aquilo. Ela saiu, ela está falando com você. Não. Ela está falando com você. Então ele não tomou café da manhã? Não. Ok. Agora você pode descrever as roupas que ele estava usando? Parecia quase uma gravata bonita, mas estava bem aqui na gola, que não era pequena, então era chamativa. E era inchada. E então ele tinha mais duas por baixo, mas elas eram um pouco menores em tamanho. Mas quando ele estava esfregando o olho, foi instantâneo, como se estivesse tremendo. Tipo, foi muito real. E parecia insetos, parecia meio que... Foi isso que eu pensei. Eu achei que parecia
Pareceu que acabou ficando meio como se tivesse cortes e dor. Então ele esfregou e simplesmente subiu. Eu dei um pouco de lenço de papel para ele. Na noite anterior ou algo assim, Foi isso, ele me fez descansar no domingo. no domingo, Domingo? o sábado foi diferente. Sim. Também comemos na casa do meu avô e recebemos um aviso sobre os cozinheiros. Chutes. Vocês vão se dar mal, não? Tentando. Ele veio, falou comigo por 1 minuto e cozinhou. Foi no sábado. Foi na sexta-feira. Então eu voltei para casa no sábado. E eu só. Então, e você disse que no sábado de manhã ele estava com a caixa, ele estava com a caixa na casa dele. E você deu Benadryl para ele. Acho que foi isso. Sim. Algo assim. Ele cochilou. Fomos à casa do meu avô ao meio-dia. Ele tirou um cochilo na casa. Como eu tinha dado Benadryl para ele, então isso acabou deixando ele sonolento. A gente levantou e já eram tipo 11 e pouco, 12 e 15, 12 e pouco. Fui lá e ele voltou a dormir, pois só queria que fosse a hora da soneca. Então o coloquei na cama. E eu cozinhei. E me desculpe, que horas você chegou em casa? No sábado. Não tenho certeza, aconteceu por volta das 5. Mas você estava aqui na manhã seguinte. Eu fiquei em casa das 15 horas às 12h30. Isso foi no sábado. Então meu pai teve que em algum momento ele saiu e voltou para a casa dele. Não foi. Não voltou para casa? Vamos ao assunto. Ok. Estava inchado quando você voltou. Estava apenas inchado. Não é uma daquelas coisas que você precisa saber se estava inchado para poder dizer que estava inchado. Algumas semanas antes daquela queda, ele comeu um pacote de salgadinhos e achou que isso era Ele. Então pessoas que... Que tipo de salgadinho? Salmão e cebola. E foi engraçado, porque eu comprei um pacote pra ele e ele nunca tinha comido desse tipo antes. Ele come todos os outros tipos de batata do pacote e nunca teve nenhuma reação. Quando ele comeu aquele pacote de batata por uns 5 minutos, os lábios e o rosto incharam. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu acho que sim, mais do que eu... Pode. Uns dois, tipo uns... E quais alergias você sabe que ele tem? Eles não testaram isso, não é um problema. Mas ele começou a falar sobre asma. Então, e nós só, porque eu não acho que ele e as crianças são, ele é muito novo. Quando era menor, ele não podia beber leite normal. Eu não podia simplesmente... Eles tinham latas de leite. Ele precisava ir à loja porque o leite normal o fazia vomitar sempre. Mesmo assim, eles não queriam trocar o leite dele porque eu tinha. Por conta própria. Eu simplesmente decidi trocar na loja porque não estava funcionando. E então ele foi. Ele foi à loja e não tocou neles.
E alguma vez ele já teve alguma reação que você percebeu, tipo, digamos, ele foi à loja? Ele foi à loja, nós fomos à loja, lembra? Ele teve. Você sabe se ele já reagiu a você? Não. Ele só teve uma reação às batatas fritas. A reação cerebral dele ao leite. Depois dos vírus. Quando ele pega o vírus, ele sempre vai direto para as batatas fritas. É o único. No dia em que eu trabalhei nisso, nós passamos 3 minutos na UTI. Nunca foi realmente ruim e sempre foi algo meio subconsciente, sabe? Esse é o Motivo, eu acho, pelo qual ele usou a palavra reação? Aquela, eu nem sei se ele tem, mas eu tive uma reação porque ele tinha acabado de acordar, então foi bem aleatório. E qualquer... Algum medicamento que ele tomou? Não. Não. Que remédio ele tomou, fora a fratura? Ele toma, e agora ele faz tratamento para álcool e tal, mas é meio que porque ele toma. Mais 5 dias agora. Uma vez de manhã, uma vez durante a temporada, uma vez de manhã, uma vez à noite. E agora ele está indo se ele começar a ter tremedeira forte a cada 4 horas. Ok, você tem um aparelho? Algo como um aparelho? Ele usa aparelho, mas não gosta de comer com ele. Eu tentei deixar ele comer só um pouco. Pensei nisso naquela manhã. Não. Não. Eu nem falei isso sobre a respiração. Ok, deixe-me voltar um pouco e contar a história de você e seu tio. Então, seu tio, ele está nas Forças Armadas. Ele está no Exército e você sai nesse momento ou em algum momento e então você diz que vai levá-lo de carro. Primeiro, ele disse que não estava respirando bem. Não respirava normalmente. Eu corri para fora e contei para ele. Você viu em que momento ele o moveu da cama para outro lugar? Porque ele estava, agora eu, para buscar o tratamento, eu entrei no quarto e disse para ele café. Acho que saí por 1 minuto, não consegui ver nada, mas nesse momento eu estava dirigindo, tentando garantir. Para ele. Eu só sei que falei para ele, eu disse, deixa eu ver ele. Ok, você viu ele se mexer? Você deixou ele se mexer? Você sabe quando ele saiu de casa e para onde foi? No tratamento respiratório, ele aplicou o tratamento respiratório nele. Enquanto isso... Eu nem lembro o que ele disse. Só sei que falou que tinha algo errado e não estava aceitando. Tirou o aparelho de respiração e saiu correndo do quarto. Eu estava no telefone o tempo todo. Tenho certeza de que não vou conseguir chegar ao céu. Uma vida no campo. Mas se você pensar bem, isso é. É isso que eu quero dizer, só precisamos descobrir o horário de tudo. Só isso. Você não pode ficar sozinho. Acabou de fazer história, disse. Nem dizem que a doença dele era normal, que... As crianças veem isso, podem pegar um vírus estomacal. Pode ser o estômago. Vez que você teve isso, um vírus estomacal.
vírus, foi no dia de ação de graças. Você sabe de algo que ele comeu na sexta-feira se deram a vacina para ele? Não, eu não vou ter a versão dele, mas normalmente eu teria. Eu nem sei se eu comi nesse dia, mas normalmente é. Eu resolvo isso quando estou andando e eu nem sei, acho que naquele dia para ele almoçar tudo é só. Eu disso, eu não sabia. Foi à loja recentemente e pegou algumas coisas, ou isso é coisa que você tinha no armário? É. Fui à loja há cerca de uma semana e esqueci, não sei de tudo. E ele parou de comer. E graças a Deus o sobrinho dela faz o mesmo tipo de tratamento respiratório, então eu confio nela com isso. E ela sabe como dar o tratamento para ele parar de tossir, e a gente só está atento à tosse. Foi de repente, já que ele não tinha problemas respiratórios. Naquela manhã, ele saiu e não teve nenhum problema para respirar. É difícil ver. O que você disse? Senhorita Dawn, Ele não conseguiu lidar, foi muito ruim para ele. ele nem conseguia deitar de bruços. Mas ele estava deitado de bruços. Ele já teve o mau hábito de pegar ou comer alguma coisa em casa, tipo debaixo do armário e tal. Tem alguma coisa por perto que ele poderia? Não. Quero dizer, vocês estão usando veneno ou algo assim? Não. Ok. Não. Fazer, eu usaria. Eu usaria spray ao redor das portas. E um pouco em cima e tal. E eu fico tipo, não é como se eu nem tentasse fazer isso, porque, bem, nem está dentro de casa. Então, quero dizer, acho que nos dizem para aplicar as coisas, mas eu ainda costumo ser muito cautelosa ao redor da porta e só. E isso é... Essas são pessoas que moram fora de casa. Não percebem que surgem em outro dia apenas cuidando das coisas deles. Eles estão lá fora. Eles geralmente fazem alguma coisa. E eles vão deixar o carro para avisar que devo buscar aquilo lá dentro. Você não pôde vir da última vez, mas ficou aqui por um mês. Eles têm um cronograma e eu sei que é nas sextas-feiras com certeza. São os únicos dias que eles passam por aqui. Porque eles não recebem nenhum inseto em casa para chamar. Mas ele não sai nem faz o que não querem numa sexta ou outro dia. Então, não é muita coisa. Mas problemas repentinos assim ou algo assim tão de repente, isso já aconteceu antes? Não. O que aconteceu foi que... Eu liguei para ele de... machucada, mas... Ele finalmente começou a falar. Essa foi a primeira vez que pôde me dizer que estava com dor de barriga. Mas ele não, ele disse o que queria. Mas eu sabia que era porque ele vomitou, que ele só, sabia de onde vinha. Mas ele sempre vem até mim. Então eu não achei que fosse alarmante. Ele não me mostrou nenhum sinal de que estava machucado. Então, quanto tempo só? Eu não sei se você quer perguntar para ele. Então, com que frequência é o que... Faz um tempo desde... Pedi pra ele por semanas, ele não veio, então esperei pacientemente e observei. Ele implorou pra eu ir pra passar um fim de semana. Mas normalmente ele é dos dois, ele vem, ele tem estado junto. Em vez de
você sabe quem cuidou do meu irmão na segunda-feira? Não, na segunda ele estava com Kion. Ok. Vou te dizer uma coisa. É por isso que eles só entraram. Não sei quanto a isso. Você sabe. Ele sabia, sim, tudo o que eles querem de você. Sabe, eu falei que estava aqui neste domingo, querida, e disse que se ele estivesse em casa, agora você está pegando comida. Ontem à noite foi só um pouco, por quê? Foi mais difícil, tipo carne. Então faça. E como você precisa fazer isso funcionar? Preciso fazer alguma coisa. Eles eram pequenos, eles eram pequenos. Em alguma coisa. O Kion puxou quando ele estava tentando ficar com o cachorro dele no chão. Ele fez xixi. Em si mesmo, correndo com a fralda de treinamento e... Coloquei a cueca nele e agora ele percebeu que fez xixi. Falei que usando cueca, ele vai acabar se molhando por causa da fralda de treinamento. Ele colocou a fralda de treinamento. Ele tirou a fralda, colocou a cueca, foi dormir e disse que ia fazer xixi nele mesmo. Eu disse. Isso é estranho, não sei se isso... Eu só. Continuei limpando, disse. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Você. Não pode fazer xixi no seu dedão. Sei que ele estava acordado quando ele vai ao banheiro. Então que horas funciona? Naquela hora. Eu acho que 10, 15. Que horas você vai pra casa? Normalmente eu trabalho às 4h30 porque sou do bairro e eu provavelmente não estou trabalhando perto do serviço e tive que mudar de município. E eu preciso sair do município por volta de 1h15, então tenho que voltar para casa da minha mãe e deixar o carro na escola. E ela me disse, então eu vou lá deixar o carro. Não, ele não está dormindo não. Ela não tem o dia todo, ele não está dormindo. É. Faço chamada de vídeo com ele todos os dias, o dia todo, mas não sei o que fazer. Porque eu não falei com ela o dia todo. Ele estava falando bem, eu te amo. Você vai embora, não? Eu não sei, então o que? O que você quer fazer? Eu sei que ela queria pegar um pouco pra ela. Pra mim, só isso, eu não sei, não sei. Acho que foi só aquela vez, naquele dia. Ele não comentou mais sobre a dor no estômago. Ele disse que foi só uma vez. Ela não divide o quarto. Bem na hora que eu acordei ele. Com dor de estômago, episódio 2. Não, isso foi na segunda-feira, pois ele vomitou o dia todo. Na terça de manhã, quando fui lá, mexi nele. Foi aí que ele falou de novo. Ele disse, mãe, minha barriga ainda está doendo. Ele estava... Quando você estava saindo com ela? Não, da primeira vez. Não estava lá. Isso foi uma coisa porque... No quarto ano, eu achava que ele só cuspia nos próprios sapatos, mas acho que ele pegou todos e espalhou por aí. E eu entrei na casa e disse, não, quer saber, vamos investigar, porque eu conseguia ver o cuspe no chão. E aí eu fui, limpei, tentei limpar meu tapete com um limpador de tapetes. Quando entrei em casa, ele estava deitado no sofá e dormindo. E ele acordou quando eu entrei, e tinha vômito por todo o corpo dele. E foi aí que eu fui. Dei um banho nele porque ele estava sujo. Então eu dei um banho nele. Deve ter acontecido recentemente, pois o travesseiro ainda estava fresco. Quando eu dei banho nele. E então eu coloquei as roupas nele e fui para a cozinha começar o jantar.
e ele estava bem ali no meu ombro. E então, de repente, ele começou a vomitar de novo, cada vez mais vômito na cozinha. Então eu limpei ele, tirei a camisa dele. Ele não vomitou mais no pijama dele. No meio da noite, eu falei, cuidado para não vomitar na cama. E foi aí que eu disse isso, porque ele nunca vomita dormindo. Ele pode vomitar durante o dia. E eu não dei mais suco nem nada para ele. O que foi o que você disse? Era Hawaiian Punch. Sabe, alguma coisa de manga. Alguma laranja. Era filha de Keon. Eu entendo porque estou com o Keon, mas ela está errada e é tipo ela, porque ele tinha a guarda total dela. Ela deveria ir com a mãe dela, então ele a deixou lá ontem à noite. E a mãe dela não apareceu, então era para ela voltar e buscá-la na quarta-feira. Ela a deixou aqui porque ele não teria dinheiro para buscá-la. Eu estava tentando entender se isso foi algo que ele colocou na minha cabeça. Ele já tinha vomitado. Ele estava deitado no sofá. Ele tinha vomitado, parecia que ele tinha vomitado enquanto estava deitado no sofá. Mas como eu disse, ele parecia que estava acordando de um cochilo, porque quando eu entrei pela porta, eu estava perto da porta, tentando fechar. Ele sabe quando eu estou chegando em casa. E assim que ele se sentou, ele ficou assim. Ele disse, mamãe, e me deu um grande abraço. Não havia nada errado, não pedi isso, só dei banho nele. Ele dizia, mamãe, estou sujo. Respondi, não sei, querido. Ele tomou banho de banheira, brincou com os brinquedos e eu o tirei da banheira. Nós fomos para a cozinha para que eu pudesse começar a preparar as coisas para ele, porque ele gostava de cozinhar comigo. Ele simplesmente começou a vomitar na cozinha. E eu falei, ok, amor, vai deitar, vai deitar. E aí naquela noite ele jantou. E foi quando ele finalmente, e eu deixei ele vomitar, ele estava no quarto dele. Coloquei ele no sofá aqui e ele assistiu Carros. Eu adormeci e a gente estava sentada e nada. Eu não acredito em você, ela está errada. Ele estava sorrindo e rindo e a mesma coisa, conversando. Então eu pensei que ele estava se sentindo melhor. Até de manhã, mais até, parecia que ele tinha vomitado e eu fiquei tipo, ok, bem, podemos comer agora? Podemos... Nossa. Peguei ele, olhei e simplesmente não... Foi tipo, amor, Isso foi... Aquele condomínio estava cheio, beijando, e normalmente a gente tinha que ficar onde... A gente se beijava, mas a gente praticamente sugava o rosto um do outro. Transava com ele completamente. Eu fiz isso. Ele riu. Voltou a dormir. Sabe, a gente levantou e fez uma bagunça. E que horas eram antes disso? Eu não sei. Normalmente eu acordo. Minha mãe saiu às 6. Eu precisava levantar às 2 ou 3 da manhã, pois sabia que só teria cerca de 2 horas de sono ao deitar. Para eu levantar, eu estou tremendo. Estou ficando cansada de... Ficar na cama. Estou empurrando o mundo inteiro para trás. Eu penso, vou me mexer. Ele simplesmente segue em frente e eu fico tipo, sabe, ele não tem certeza. Eu disse, ok, amor, vamos contar. Perguntei se queria voltar, me inclinei e falei, se prepare. Depois só pedi para me colocar no piano. Eu disse, bem, eu estava me arrumando, ele não acordava. Eu disse, ei, vai lá e dancem juntos. Ele estava deitado de bruços. Keon estava acordado porque ela disse que estava dormindo. Eles estão todos bem, ambos bem acordados. Keon, você sabe, pegou uma toalha e colocou sobre o estômago dele para que ele não se sujasse nem sujasse a cama enquanto dormia. Ele estava apenas deitado. Fui até ele antes de sair e dei todos os beijos.
Carter, coloquei a mão nas costas dele porque estava deitado no peito do Keon e senti que respirava bem. Disse tchau, mamãe. E eu saí. Disse que trocará sua cama por outras amanhã. Ele jogou a outra cama em algum momento? Não, não a maior cama. Eu estava tirando ela dali. E você sabe em que parte da cama dele isso estava? Na caminha em que ele estava deitado, havia um círculo grande. E aí é como se eles estivessem tão cansados. Então eles estão cansados, muito cansados da cama. Por isso que eu mudei, porque era demais até tentar limpar naquela noite ou fazer qualquer coisa. Mas aí eu decidi colocar ela em outra cama. E você dormiu na cama e todas essas coisas, e então você dormiu. Na cama. Ele não acordou no meio da noite. Ele não reclamou. Ele é um bebê grande e adora andar de carro. Normalmente ainda dorme e está tentando fazer com que ele se acostume a dormir na própria cama sem mim, porque você sabe, eu não durmo com ele nos finais de semana. Então, quando chega o fim de semana, eu tento fazer com que ele durma no próprio quarto. E ele sempre, fica olhando para minha porta e batendo na porta. Mas ele está melhorando nisso. Então ele dormiu a noite toda. Não reclamou. Só uma vez ele me tocou, o que não é uma sensação muito boa. Foi estranho porque ele estava deitado na cama e não estava reclamando de nada. Ele não... Então, naquela manhã, quando levantamos, ele viu ele se arrumando para o trabalho. E ele reclamou de algumas coisas de mau humor. É isso. Eu tenho um cachorro. Então... É só isso. Eu estou tão brava. Eu não sei. Eu vou lá e mato ele. Eu não sei. Quanto tempo demora para sentar nisso ao chegar na casa de respiração? Tem uma que é isso. Uma delas leva cerca de 18 minutos para terminar. A outra é um pouco mais longa. Mas ele termina tudo. Ele não precisa disso. Então vou levar ele para ele porque ele está acostumado com aquele. Normalmente é quando o cachorro não precisa ir onde ele vai. Então ele só está acostumado a ficar naquele. Tempo contratado. Ele estava no... Por muito tempo. Ele não estava lá de jeito nenhum. Acho que Keon, ele se mexeu não. Você disse que ele não para de ir à loja. Ele teve que gravar isso ontem e aí ele tem uma tarde de folga. Afinal, é aquele que demora um pouco mais. É o... Leva cerca de 10 minutos e então, durante a tarde de folga, ele tira uns 15 para ir. Mas eu sabe, antes dele, ele teve reações à violência. A única coisa que realmente veio de ter um bom emprego foi a minha atenção. De verdade. Eu fiquei e então eu perdi a humanidade. Por isso que receitaram isso para ele recusar, porque era a única coisa que ajudaria a evitar que a raiva dele... Foi o CD que ele criou pra isso? Eu não sei que CD é esse.
Você se lembra da última vez que fomos na casa da Tuesday? Casa da Tuesday? Lembra, eu sentei e... E a gente só estava sentada. E eu fiquei tipo, eu não sabia o que. Você entrou em contato com o papai? Olá, eu sou MC. Tudo bem. Liguei do porão e falei que tenho um problema sério. Acho que é mais uma questão de ele ficar comigo em casa sem um de nós por perto. Porque mesmo que ele estivesse em uma posição de homem, o que ainda é melhor. Porque todo mundo conta com ele, porque ele trabalha pro SAMU e fornece água, então eu também me sinto melhor. E ele disse porque ele tem tirado folga, porque ele teve que trabalhar, então... E não consegui folga no trabalho. Certo. Eu realmente agradeço a sua ajuda esta manhã. Eu realmente sinto muito por estar me sentindo bem. Eu liguei para ele ontem. Não entrei em contato com você por nenhum motivo. Tudo bem. Claro, vamos falar com você de novo.